Olá, amigos da TV Babitonga, começa agora mais uma edição do programa Acontece, programa que leva a contabilidade mais perto de você. O Acontece é uma realização do Sindicato dos Contabilistas de Joinville e região e vai ao ar toda segunda-feira, 19h30, aqui no canal 9 da NET, TV Babitonga, Vivendo Joinville. E nesta edição, o Acontece traz Douglas Steffen, que é o presidente do Núcleo das Empresas Contábeis da SIG. Se você lembra, a gente já trouxe o ex-presidente aqui, o professor André, que era o anterior, e agora Douglas retorna como presidente do núcleo. Douglas, seja bem-vindo, você pela primeira vez aqui no Acontece. Obrigado, é um prazer estar aqui. Você, antes do André ser o presidente do núcleo, você já era o presidente. Essa sucessão para o André é uma continuidade do ideal de vocês. Né? Isso mesmo. Esse trabalho já vem... O trabalho com o núcleo já vem sendo realizado desde 2005 e ele foi passado, né, então a minha primeira gestão aconteceu em 2011, né, a segunda em 2012, então em 2013 o presidente André então assumiu, né, ele já era meu vice tanto na primeira vez quanto na segunda e ele deu continuidade aos trabalhos, né, e de forma excelente também, né, se dedicando com bastante empenho, foi realmente uma continuação. E agora retomei essa base, na verdade, porque eu também, dentro do núcleo da SIG, tu tem outros mecanismos, outros trabalhos também. E eu acabei assumindo a presidência do Conselho dos Núcleos, graças à presidência do Núcleo Contábil da SIG. Isso demonstra a importância do núcleo contábil para uma entidade como essa? Também. A SIG, ela valoriza muito os seus núcleos, né? Então, e realmente, você tem um núcleo contábil forte, que foi núcleo referência prata em 2011, isso dá realmente respaldo para adquirir uma nova função dentro da casa, né? Então o núcleo tem essa força também dentro da SIG, com certeza. Pensando na questão da gestão municipal, o prefeito Udo Deller já foi presidente da SIG e quando ele assumiu a prefeitura, algumas pessoas envolvidas com a SIG também assumiram cargos importantes. Sim. Né? Como que a entidade vê essa questão da gestão municipal, da participação dos nucleados, até dos presidentes dos núcleos, de repente, nessa gestão municipal? Sim. Na verdade, a SIG ela tem um laço social muito forte, né? Então, isso acaba criando, sem querer, na verdade, esse modelo, né, de trabalho. E você, trabalhando com a sociedade, as pessoas te veem, não, você está tentando colaborar com algo maior. Você não está olhando só para o seu próprio umbigo, né, como o pessoal costuma dizer. Então, você trabalhando para a sociedade, automaticamente você pode adquirir um cargo, né, dentro da prefeitura municipal, enfim, algo nesse sentido, porque você já convive com pessoas. Você já está lá dentro brigando por bandeiras, né? Então, citando o exemplo do que o próprio presidente Martinelli da SIG já vem discutindo, né, já colocou algumas bandeiras à frente, então a gente realmente bate de frente com alguns políticos, senadores, deputados estaduais, prefeitos, né, brigando justamente por alguma causa. A exemplo do que aconteceu agora recentemente, que estamos pleiteando aos três possíveis governadores, né, os principais, que é o Vinhati, o Paulo Bauer e o governador Raimundo Colombo. Os três receberam uma solicitação da SIG, né, que seja, então, construído um novo hospital regional para Joinville, né? Então, a SIG tem esse mecanismo também. Então, é meio que automático essas ações, né? Então, você acaba tendo esse contato mais próximo com os políticos mesmo. Você lembrou bem essa questão social da SIG, né, do presidente João Martinelli, falando justamente de pontos que para muita gente foi surpresa, né? Falar sobre essa questão do hospital regional, falar sobre a questão do transporte público, acho que ele comentou também. Comentou, sim. Não lembro se ele falou sobre iluminação, sobre alguma coisa nesse sentido. Sim, câmera de vigilância. Exatamente, segurança. E aí mostra, como você falou, esse lado social. Mas o lado empresarial continua forte, lutando pela questão de impostos, com que certeza. aí também lida direto com as questões contábeis, né? Verdade. Inclusive, a casa agora, né, graças a um trabalho forte também com a própria JORPM, outras entidades também, nós criamos um comitê de desburocratização, né, justamente para conseguir agilizar a constituição, a alteração de empresas em Joinville, porque estava realmente bastante complicado. Então, com certeza para nós, que somos do meio contábil,
né, a casa tem essa força também de conseguir, né, vamos dizer assim, de modo positivo, mexer seus pauzinhos para que alguma coisa melhore. É esse pensamento também. E com isso, você melhorando a sociedade, automaticamente também você melhora a sua vida empresária, né? Então, eu como empresário contábil, fico satisfeito em conseguir atender o meu cliente num prazo adequado, né? Então, estávamos trabalhando com 100 e poucos dias, 102, 103 dias para constituir uma empresa. Então, imagina eu como contador, né, vou querer constituir uma empresa, ajudar um empresário a constituir sua empresa, leva 3 meses para ele conseguir emitir uma nota fiscal. Então, para pagar seu tributo, que a prefeitura também quer recolher, então é um caso realmente complicado. E aí a gente acaba também agregando valor para a nossa classe, né? Então a gente trabalhou, brigou para uma sociedade ter esse benefício e automaticamente a gente acaba sendo beneficiado também. Essa questão que você falou do comitê é um trabalho que a gente já vem falando há algum tempo, quase desde o princípio do Acontece, porque tem essa ligação forte com a classe contábil realmente. Verdade. E é um projeto que já começa desde a gestão do ex-prefeito Carlito, que foi evoluindo e evoluiu bastante. Você tem acompanhado de perto, né, o programa Atender, né, como é chamado, que mostra um pouco disso. Quais são os principais avanços nessa área que você sentiu, principalmente como profissional da área contábil? Aqui eu quero até deixar um relato, porque o presidente André, ele que na verdade iniciou, né, ele estava na gestão dele, então, essa pauta, e ele soube conduzir também, né? Então, parabéns, André, porque você realmente conseguiu movimentar, né? Fazer com que a casa também entendesse que isso é um problema da sociedade joinvilense, né? Então, eu deixo aqui o relato e o agradecimento ao presidente André. Desculpa que eu esqueci a pergunta. Sobre essa questão dos avanços, né? Como eu falei, você mesmo falou agora que o professor André, o ex-presidente, estava envolvido, né, nisso, mas você tem acompanhado também nesses últimos tempos, né? A gente até já se encontrou lá no gabinete do secretário Corona para tratar de assuntos dessas novidades. O comitê está em andamento realmente, ele está avançando, isso que é bacana. O secretário Corona realmente nos convidou recentemente, né, estarmos presentes na prefeitura para conversar sobre algumas mudanças que ia acontecer, porque a prefeitura de Joinville está passando por uma reforma administrativa, né, a gente tem que ter consciência disso, e o comitê está ali para ajudar, para colaborar mesmo, né. E tem avançado realmente em pontos cruciais, né, como é a retirada de alguns órgãos para a constituição da empresa. Então, para constituir, antigamente você tinha que passar por um órgão chamado ITRAN, né? Hoje já não precisa mais para iniciar o processo, né? Então, graças também a uma ação do comitê, né? Graças a uma ação em conjunto, vamos chamar assim, não só do comitê, mas estão acontecendo avanços, isso é extremamente importante para Joinville como um todo, não só para o empresário, porque ali também serão gerados empregos, né? Ali também haverá pessoas tendo renda, né, daquele trabalho, então, com certeza é bacana e o comitê está avançando consideravelmente. Douglas, a gente falava sobre as questões do núcleo no último bloco, né? Essa questão da CIG, a sociedade joinvilense, as modificações, mas se tratando do núcleo em si, os principais trabalhos, né? Como você falou, você era presidente, né? Você estava como presidente, o André assumiu na última gestão e agora você retorna. Você falou de continuidade, mas algumas coisas, né, nesse período também provavelmente novidades podem acontecer no núcleo, né? O núcleo ele tem um planejamento estratégico bastante interessante, né, para quem é empresário. Até por isso a finalidade do núcleo é núcleo de empresas contábeis da CIG. Então ele é voltado realmente para a gestão dos escritórios e eles realmente têm assuntos muito relevantes para o nosso dia a dia, né? Desde situações bastante técnicas, né, de como nós vamos tratar o E-Social, que está por vir agora para 2015, como nós vamos tratar a questão do ECF, Escrituração Contábil Fiscal também, que vai acontecer em 2015. Então, esses assuntos estão em pauta, né? O próprio contrato de prestação de serviço, né, das nossas empresas de contabilidade para com o cliente, inclusive vamos discutir, né, durante esse mês também esse contrato para tentarmos alinhar, né, e cada um tem o seu contrato, né, no seu escritório, mas será que está bom? Será que está adequado? Então a gente discute até isso, né? Então tem uma sintonia, uma ligação muito forte, a gente, vamos dizer assim, é bem íntimos um do outro, né? Porque a gente vai lá realmente sem armas, apesar de sermos concorrentes, né, por estarmos sentados com outros empresários de contabilidade, naquela mesa vamos sentar realmente para a gente trocar ideias e informações voltadas para a nossa classe. A gente entende, né, o núcleo entende que
se melhorarmos a nossa gestão, se melhorarmos o nosso escritório, né, com certeza a gente vai agregar valor para a classe como um todo, né? Então, tem assuntos realmente relevantes e muitas novidades estão acontecendo, muito por causa do próprio governo que cria inúmeras leis e artigos, a gente sempre tem que estar atento a muita mudança. Mas, além disso, a gente também faz alguns trabalhos bem pontuais, que é o caso do Seminário Contábil. Né? Estamos agora na 3ª edição do Seminário Catarinense do Mercado Contábil, vai acontecer em outubro. Em breve, novidades, né? Quem quiser já ir acessando o site para conhecer um pouquinho melhor é www.seminariocontabil.com.br. Ali já vai ter algumas informações do que aconteceu no 2º seminário. Então agora está vindo o 3º no mês de outubro, com algumas novidades bem bacanas para o primeiro semestre ali de outubro de 2014. Foi definida alguma coisa em relação aos palestrantes ou ainda está muito cedo? Posso até já abrir um pouquinho. Para quem conhece o Pretinho Básico, né, o Piangers vai estar aqui falando de comunicação corporativa, né? Certo. No meio de Facebook, Twitter, como se comportar, né? Como o empresário também vai entender que seu funcionário está acessando as redes sociais, como verificar o que o seu funcionário também está fazendo na rede social. Então ele vai falar um pouquinho disso também, vai comentar, entre outros assuntos, né, bastante relevantes. Inclusive vamos falar um pouquinho de cruzamento de informações que a Receita Federal tem, a Secretaria da Fazenda tem. E através de uma palestra brilhante do nosso presidente, Adilson Cordeiro, né, do Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, estará conosco também nesse dia. Então, fora outros palestrantes também, posso citar como fechamento, e realmente fecharemos o evento com chave de ouro, teremos a palestra do Bianco, né, que é uma palestra mágica, né? Então, além de tudo, vamos ainda terminar o evento bastante motivados para o nosso dia a dia. Que bom. Essa questão do que você falou agora mostra muito dessa questão de núcleo, né? Sim. Porque até recentemente a gente conversou, né, sobre entidades contábeis, né, entidades das empresas, das pessoas, dos profissionais. Então, são várias oportunidades que as pessoas podem participar para trocar ideias. Mas cada uma tem uma questão. Você, como destacou, além das questões técnicas que são discutidas, tem as questões de gestão, né? Por isso que você falou de núcleo de empresas contábeis. Então, essa preocupação com a gestão. Qual que é a principal preocupação da empresa contábil hoje em dia? Já me veio em mente atender o cliente, né? Na verdade, eu não sei de onde vem isso, mas eu sou filho de um contador, né? Filho de um empresário contábil. E a gente tem por hábito sempre querer atender o cliente. É algo intuitivo, instintivo, sabe? A gente sempre pensa no como pode melhorar o atendimento para o cliente. O que pode ser bom para o cliente, né? Então, acho que o contador tem um pouquinho disso. E aí, às vezes, até uma falha nossa, né? Porque a gente quer fazer e às vezes não consegue vender isso. Tá, mas o que você faz? Estou sentado no meu computador resolvendo problemas, né? Então, mas o contador, eu acho que hoje o que dá a diferença realmente é como você atende o teu cliente, a confiança que tu tem com ele, né? Como lidar para que ele realmente se sinta confortável estando contigo, apresentando números da sua empresa. E ser o braço direito mesmo, né? Ser o braço direito. E eu acredito que a nossa profissão está se voltando para esse lado, né? De atender o empresário com bastante qualidade, com bastante competência, mostrando indicadores, números, utilizando as ferramentas que um contador sabe executar, né? Não simplesmente aquela pessoa que vai emitir a sua guia, né? Para pagar o seu imposto de renda, a sua contribuição social. Acho que não somos mais esse tipo de profissionais, né? Somos sim aqueles voltados para a gestão, para o crescimento, desenvolvimento das empresas. Eu penso nisso e eu acho que é nisso que eu batalho também como contador. Como sempre destaca-se, né, os escritórios contábeis se tornaram empresas, né, com um número grande de funcionários. E aí tem uma preocupação que muitos segmentos têm. Rotatividade também é preocupação? Com certeza. Joinville é diferente, né? Joinville tem a indústria que é muito forte, né? O comércio também que é muito forte, tem os prestadores de serviços que estão ali brigando, né, no meio desses dois. Então a gente, como empresários da área contábil, nós temos também como iniciação, vamos dizer assim, e um problema grave dessa iniciação é preparar os jovens, né? Preparar novos contadores, novos contabilistas também.
Então a gente acaba pegando esse pessoal e dando todo o treinamento e capacitando ele do início ao fim. E aí nós concorremos diretamente com a indústria, né? Como eu já estava citando no início, ou com o comércio. E aí é difícil você concorrer porque você tem as suas limitações financeiras, né? Enquanto uma indústria que com certeza tem um faturamento grande, acaba pagando às vezes o dobro para essa pessoa que já está capacitada, que foi treinada, que iniciou no seu escritório do zero. Então a gente tem essa dificuldade sim, apesar de que hoje em Joinville nós temos muitos parceiros, né, para treinamento, para cursos, a exemplo do que faz o Sescom, né, o Sescom, o Sindiconte, o próprio CRC. Então essas entidades contábeis têm cada vez mais procurado ajudar, né, principalmente o empresário contábil, para capacitar seus funcionários, né. Então tem essa parceria, mas contrapartida tem a dificuldade que treinou, investiu dinheiro, né, porque tem que bancar esse curso para o seu funcionário e daqui a algum tempo ele acaba saindo. Então o empresário contábil tem essa dificuldade na gestão de pessoas, né? Então você tem que ter um plano de saúde, você tem que ter um grêmio interno, você tem que criar mecanismos para tentar agregar ainda mais e para que ele não saia por causa simplesmente do salário, né? Mas para que ele realmente se sinta em casa trabalhando de forma confortável e agradável. Douglas, a gente falava um pouco dessa questão do núcleo, né? Você destacou preocupação com rotatividade, a questão da preocupação com a gestão, e a gente vê aí a importância do trabalho do núcleo, a importância de participação no núcleo também, porque aí juntos, vamos chamar assim, não são concorrentes, são amigos que querem fazer valorizar a classe, que querem, de repente, até combinar as ações que vão fazer, para combater até muitas vezes os maus profissionais, as más empresas que atuam no mesmo segmento. Então, na verdade, não são inimigos que você tem, não são concorrentes, são amigos aliados, parceiros, né? Exatamente. São parceiros. O núcleo ele tem essa característica, né? No início foi um pouco difícil, sabe? De conseguir quebrar algumas barreiras e tu entender que tu está conversando ali com um profissional que quer colaborar com o processo, né? Ele não quer tomar de ti algum cliente ou algo nesse sentido, né? Ele quer realmente colaborar para que a classe tenha algum diferencial. Como eu já falei, né? Dificuldades com gestão de pessoas, com gestão do próprio escritório, né? Gestões, né, da sua próprio mecanismo financeiro, de como lidar com a situação. Então o núcleo acaba colaborando, porque uma dificuldade minha, às vezes eu encontro uma resolução no meu núcleo. Chego lá, tem um outro profissional que já passou por aquela dificuldade e ele tirou de letra. Então ele acaba passando e abre essa porta que até então estava fechada para mim. O caso contrário também ocorre, né? Em que eu acabo concedendo para alguém uma informação num simples cafezinho. Antes do núcleo nós temos um café, né? Que o núcleo inicia então às 7h45 da manhã, né, com café, e às 8h15 então nós iniciamos os nossos trabalhos. Então são meia hora, 30 minutos, que às vezes vale mais do que a própria reunião. Porque aí trocamos algumas ideias, né, de forma totalmente informal, então tu também tem um crescimento muito grande. E fora que nessa parceria, como tu comentou, pode às vezes ocorrer ações conjuntas. Né? Antigamente a gente acabou até fazendo compras, né, coletivamente. Então escolhemos uma empresa que ia fornecer os suprimentos e 10 contabilidades compravam com ela. Sim. Então conseguimos benefício, reduções, inclusive uma mensalidade essa empresa de suprimentos acabou repassando para o núcleo. Então assim, dá para fazer ações em conjunto e todos realmente saiam ganhando. Você falou uma outra questão no último bloco que vale destacar que deve ser uma preocupação não só das empresas contábeis, mas empresas de outro segmento. Você falou... meu pai era um empresário contábil, né, e agora eu sou empresário contábil. Essa questão da mudança de geração é uma preocupação também, né? A sucessão, né? A sucessão ela é complicada, né? Eu devo tudo que eu tenho de conhecimento, de informação ao meu pai. Ele como contador, né, iniciou lá em 1991, abriu um escritório, né, acabou adquirindo 3, 4 clientes. Né, começou do nada, né, a ter uma empresa hoje com quase 20 funcionários, né, com 140 clientes, enfim. Tudo que a gente tem hoje é graças a ele. Né? Obrigado, né, pai? Porque sem ele ter se desafiado, né, não teríamos hoje. E a gente percebe muito, inclusive no próprio núcleo, escritórios de contabilidade passando por esse momento, né, e com bastante dificuldade. Assim como foi comigo, eu comecei a passar por todos os setores dentro do escritório, né? Desde o RH, o fiscal, a parte de órgãos externos, né? Então, é realmente complicado, porque simplesmente se você entrar no meio da coisa e agora vou administrar isso aqui,
contabilidade é realmente muito desafiante, porque além de tu cuidar da parte tributária, tu vai ter que estar atento à folha de pagamento, né? Tu vai ter que estar atento também se a contabilização está correta, o débito e crédito está realmente correto. Tem que estar atento se o contrato social desse cliente foi feito de forma correta, né? Tem que conferir se o financeiro está funcionando, se os clientes estão te pagando, se vai ter dinheiro para pagar a folha, enfim. É realmente tem muitas dificuldades realmente para enfrentar. E aí, passando a sucessão, acontece isso. Às vezes o filho não tem aquele conhecimento. O filho é muito bom na parte fiscal, na parte tributária, mas ele já não compreende um pouco a folha de pagamento, já não compreende o societário. E aí começa a criar as barreiras. Então, a sucessão ela realmente tem que ser de anos, né? Então, um ano você vai ficar mais na folha, você vai ficar no societário, vai ficar um pouquinho no jurídico, trabalhando também. E aí começar a desenvolver isso internamente para que você realmente saiba de como funciona todo o leque de serviços que um escritório de contabilidade atende. Outra questão que eu gostaria de destacar, né, aproveitando sua presença aqui, que demonstra exatamente isso. Você, o André, são jovens empresários contábeis, né? As pessoas ligadas às entidades, né? Nesse sentido, o núcleo não é exatamente uma entidade, a CIGE sim é a entidade, mas são jovens que se dedicam a um trabalho que não é um trabalho remunerado, vamos dizer assim, se dedicam à classe como um todo, para a melhoria de todos. Isso, antigamente, até há bem pouco tempo, parecia ser coisa das pessoas realmente mais velhas, que já está com a empresa mais encaminhada, pode se ausentar da sua empresa para se dedicar a isso. E a sua entrada agora recentemente como diretor do Sescom Santa Catarina também demonstra isso. As entidades também precisam dessa renovação de sangue novo, gente com novas ideias, para que a classe se fortaleça, né? Eu vejo isso como uma pós-graduação. Eu participo do Sescom, participei um pouco do Sindiconte, né? Participei do núcleo, voltei novamente à diretoria, estou inclusive na diretoria da própria CIGE, né? Eu acredito que ali você se desafia, você aprende a ouvir mais, porque tem mais pessoas também querendo colaborar, você presta mais atenção, né? Você é desafiado para aprender algo diferente. Tá surgindo aquela informação sobre a NR12. Mas o que é a NR12? Então já vai te instigando a ir atrás da informação, né? Então é realmente uma pós-graduação constante. Eu vejo isso, né? Eu estou lá para aprender. Eu vou para colaborar, mas eu acho que quem acaba ganhando mais sou eu. E eu acredito que o André, ou essa juventude realmente também que está participando, e tem bastante jovens realmente ativos, o núcleo jovem da CIGE também é muito forte, participam centenas de pessoas muitas vezes nas reuniões, né? Então isso demonstra que o jovem também quer aprender, quer estar atento à mudança e quer colaborar de alguma maneira. E ao colaborar, com certeza acaba aprendendo mais também. Douglas, eu queria agradecer muito a sua presença aqui, né? Acho que a gente foi um bate-papo até de certa forma informal, a gente destacou várias questões que com certeza interessaram a classe contábil que nos assiste, os profissionais da contabilidade, mas interessaram também as outras classes empresariais da nossa cidade. Então, obrigado mais uma vez pela sua presença e gostaria que fortalecesse aí o convite aos nossos telespectadores para que participem dos núcleos, de repente não é do núcleo contábil, mas pode participar do núcleo de jovens empresários, ou pode participar dos dois, por que não? Pode. Né? Isso mesmo, convido então você a participar dos núcleos da CIGE, né? Basta você ir até um dos núcleos, né? O nosso, por exemplo, é de forma quinzenal. Então, nesse dia 28 de agosto, nós temos uma reunião. Como eu falei, então, às 7h45 da manhã já inicia com café. E ele vai encerrar ali por volta de 9h45. Então, realmente te convido a fazer esse momento para aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais o núcleo. Assim como tem outros núcleos, né? A casa mesmo, a CIGE, tem 29 núcleos, né? 25 internos e mais 4 externos que são a gestão compartilhada. Então, tem mecanismos, procure, se informe um pouquinho mais. Tem o site da CIGE, que é bem fácil, né? acige.com.br. Lá tem todos os núcleos que você pode imaginar. E identifique um que você realmente pode participar e venha porque vale a pena. O núcleo contábil também está aí de portas abertas e a gente quer a tua presença para ajudar e realmente fortalecer cada vez mais a nossa classe. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Esse foi o Acontece, essa edição que entrevistou o presidente do Núcleo das Empresas Contábeis da CIGE, Douglas Steve. Aguardo você no próximo programa. Um abraço e até lá.